Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nesse tempo quaresmal, a Igreja nos propõe de meditarmos sobre a conversão e a penitência. A conversão é a luta da nossa vida por colocar o nosso coração em Deus, voltar o nosso olhar mais para Deus, voltar o nosso pensamento mais para Deus. Por isso é a conversão, é a mudança de comportamento, é a mudança de hábitos, é a mudança da nossa vida. E quando no Evangelho de São Mateus fala sobre misericordiosos, os misericordiosos alcançarão misericórdia. A atitude de abertura a Nosso Senhor nos abre uma porta para o céu. Por isso Deus perdoa-nos todas as vezes em que pedirmos perdão. Deus está ao nosso lado constantemente. Basta voltar o nosso coração para Ele. Deus nos perdoa. E devemos também perdoar, acolher o dom do perdão constantemente, pela conversão, pela penitência, que fazemos depois, a conversão antes, nesse processo, até vencermos as nossas misérias, que é lógico, que é um dom, é uma graça. A conversão é um dom, é uma graça de Deus. Por isso vamos ao encontro de Cristo pela vida de oração. Pela vida de oração, vamos nos abrindo à vontade divina e Deus vai se mostrando a cada um de nós. Isso acontece porque temos que voltar o nosso olhar para Deus. No horto, quando Jesus estamos aqui às vésperas da Semana Santa, e meditar um pouquinho nessas duas meditações, a paixão de Nosso Senhor, não a crucificação, mas os momentos que antecederam a crucificação de Nosso Senhor. No horto, Jesus usa a expressão, ficai aqui e vigiai comigo. No momento de angústia, Jesus chamou os amigos, aqueles 3 amigos, Pedro, Tiago e João, a ficar com Ele, num tempo de oração, a ficar com Ele, rezando. Jesus pede a companhia desses apóstolos, porque até para Jesus, a angústia dessa vida presente foi também um peso. É sempre um peso para todos nós, essa vida presente. E temos que, por isso, ficar muito atentos às dificuldades dessa vida. E Jesus contou com os apóstolos. Nós, pelo contrário, contamos com o próprio Cristo ao nosso lado na nossa oração. Mas esses homens escolhidos por Deus, eles dormem. Não ficam acordados naquele momento de dor. Não pudesses vigiar comigo 1 hora? Não conseguiram. E no fim das perguntas acrescenta, vigiai e orai comigo. Nosso Senhor vai nos pedir constantemente isso. A conversão é um ato de presença de Deus, estar com Deus. Assim vamos nos convertendo todos os dias. A oração nos leva até Cristo e Cristo está conosco. É permanecer com Cristo na oração. Esse tempo é favorável a todos nós. O que é a concupiscência da carne, a soberba de vida, a concupiscência dos olhos? São as tentações de quem está longe de Deus. Isso acontece com quem está longe de Deus. Achar que é bom, soberba de vida, achar que faz muito bem as coisas, todo mundo nos ama, todo mundo nos quer, a nossa família é boa, mas na prática, quando a gente trabalha, ninguém agradece, quando a gente cumpre os deveres de casa, ninguém nem olha para a gente. Quantas coisas difíceis encontramos. Para que ninguém se orgulhe, aquele trabalho deveríamos dizer como servos inúteis, não fizemos mais que obrigação. E é verdade, quando olhamos para Deus, fazemos por amor a Ele. Mas quando não olhamos para Deus, a soberba nos pede. Ninguém nos agradece, ninguém nos ama, ninguém sabe de nós, ninguém quer saber de nós. Então, caímos nessas tentações. Cristo nos ensina, portanto, a vigiar. Era aquelas mulheres, aquela parábola das virgens, que alguns colocam, as virgens sábias e prudentes e as virgens tolas, aquelas que não souberam vigiar.
não reservaram o óleo da oração, da fidelidade, do amor junto de Deus. Por isso tiveram que buscar num outro lugar. Os servos vigilantes que esperam no Senhor, de São João, no capítulo 12, esses encontram felicidade, porque vigiando vão servir melhor a Deus. É na vigilância da oração que permanecemos com Deus. E essa permanência com Deus nos faz mais fortes no meio das nossas tribulações da vida presente. Por isso, quando a Sagrada Escritura diz, reencingidos, prontos para trabalhar, lâmpadas nas mãos, para enxergar as coisas que estão diante das nossas vidas, mas escutando a palavra de Deus, atento para abrir o coração e a porta a Deus quando Ele bater. Estar sempre atentos. Portanto, a vigília, ou seja, a vigilância sobre a nossa vida, é um exame de consciência. Estar sempre atentos àquilo que a gente pode melhorar. O que será que Deus quer de nós? Que estejamos com Ele, oração. O que será que Deus quer de nós? Que reconheçamos as nossas misérias, busquemos a Deus. E é isso que estamos fazendo. A vida de oração e mesmo esse recolhimento é um recolher-se um pouco. Sair da confusão, do trânsito, de muitas coisas, para estar um pouquinho mais com Deus. Por isso, é preciso fazer propósitos firmes, de olhar mais para Deus, para conseguir enxergar como anda o nosso coração diante de Deus. Temos que fazer essas duas coisas, propósitos firmes, fiéis ao nosso tempo de oração. Firmes para não cairmos na murmuração. Atentos à necessidade daqueles que mais precisam de nós. Esses são os resultados de quem busca Deus. Portanto, um exame geral para uma boa conversão, para uma boa confissão, é preciso analisar, fazer um balancete do dia, olhando principalmente as coisas boas que fazemos e ser agradecidos a Deus, porque Ele nos deixou participar da sua bondade. Isso é sensibilidade espiritual, isso as mulheres têm muito. E é preciso viver exatamente isso, ter essa sensibilidade espiritual, ter sensibilidade de saber como anda o coração dos filhos, do marido, das pessoas amadas, ter essa sensibilidade. Isso é próprio das mulheres. E essa sensibilidade espiritual é aquilo, como eu fiz as coisas hoje? Quantos atos de amor eu fiz hoje por Deus? Quantas pequenas jaculatórias dizendo o quanto eu amo a Deus, pedindo a Deus que me olhe, pedindo a Deus que me ajude? Quantas vezes eu fiz isso? Quantos atos de amor eu fiz a Deus? O que fazer amanhã para cumprir melhor o que eu fiz hoje bom e o que eu não fiz de tão bom assim hoje? Então fazer propósitos firmes, esses propósitos de olhar para Deus e olhar aquilo que agrada a Deus, configurar a nossa vida a esse amor. Isso exige um esforço. Esforço e amor caminham juntos. Para amar muito uma coisa, você precisa abrir mão de outra. Eu já disse aqui algumas vezes, mas para amar muito eu preciso renunciar mais. Então eu tenho que renunciar a muitas coisas. Quem casa, escolhe um marido e renuncia a todos os outros homens. É isso que tem que ser feito. Quem ama a família e os filhos, Tanta gente boa que precisa da gente, mas é preciso renunciar às vezes aos outros, porque aqueles que precisam mais são aqueles que estão próximos a nós. É preciso renunciar a algumas coisas. Gostaríamos de ajudar todo mundo, ser polivalentes, a fazer muitas coisas, mas é impossível. Se bem que as mulheres tentam, elas até provam fazer tudo isso. Mas elas chegam um momento também que cansam. Chega um momento que vem uma estafa, um desânimo. E é nesse momento do desânimo, da estafa, que estão exauridas em trabalhos, em compromissos, em outras coisas, que temos que parar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e descanso vos darei. Parar um tempo para rezar. Parar um tempo para estar com Deus. Ainda que não preste atenção no que eu estou falando, pelo menos vocês estão na capela olhando para Jesus Cristo. Então, pode ficar ali, tranquilo, só olhando para Ele. Como dizia São José Maria Escrivá, às vezes a nossa oração será um olhar profundo com Deus. Olhamos a Ele e Ele olha para nós. Não dizemos nada porque não temos nada a dizer. E Jesus Cristo no silêncio vai acalentando o nosso coração. Aprender a fazer silêncio nas coisas agitadas que andam na nossa vida. É isso. Que às vezes
As coisas já estão agitadas e ainda tacamos uma colher para mexer mais ainda, para ver se fica mais agitado, para ver se resolve. E mexemos mais ainda. Quando na verdade deveríamos deixar parar e as coisas, voltarem ao seu rumo normal. Os resultados de uma vida de oração, de uma luta ascética, por estar na presença de Deus, o que acontece é que os resultados virão quando Deus quiser. E esse que é a nossa maior angústia, que às vezes a gente queria resultados, e a vida de oração não é resultado. A vida de oração é permanência. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Só isso basta. Quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Agora, como preencher o coração das coisas de Deus? Bom, é Ele que vai nos preenchendo o coração. Continuar amando o nosso Senhor e vigiando. Orai e vigiai. Estar atentos àquilo que nos pede o nosso Senhor. Esses são os resultados daqueles que buscam a Deus. Quantas vezes São José Maria Escrivá tinha proposta, existe um exame de consciência à noite. Quais as coisas que eu fiz que não foram muito boas, que amanhã eu preciso melhorar? Quais as coisas boas que eu fiz que agradaram muito a Deus e amanhã eu posso caprichar e fazer talvez um pouquinho melhor? Não precisa fazer muitas coisas o dia inteiro, fazer um balanço, uma análise, não é contabilidade da vida, mas é de verdade, uma análise daquilo que agrada a Deus e daquilo que não agrada a Deus. Quais os nossos piores pecados? Essas foram as minhas fraquezas. E quais foram as coisas que me deixaram contentes porque consegui cumprir e estar com Deus mais? Foram essas. Então fazer esse esforço, E ele dizia, esse é o exame de consciência. Mas existe um exame que a gente deve fazer no meio do dia, que é o exame particular. Que é, ou seja, qual é a nossa pior fraqueza? Esse é o exame particular. No meio-dia. Chegar meio-dia, fazer o Ângelus e depois pensar, alguns segundinhos depois do Ângelus, pensar assim, aquele meu pior defeito, que é o meu exame particular. Até agora, desde a hora que eu acordei, até agora, quantas vezes eu tive que lutar e vencer? Não precisei nenhuma, graças a Deus, mas à tarde eu tenho que lutar e vencer. Mas e se, por acaso, de manhã eu fui derrotado? Bom, até aqui foi uma tragédia, não consegui vencer o meu pior defeito. Então à tarde vou tentar caprichar e fazer um pouquinho melhor. Ter esse detalhe de carinho e tentar mortificar aquela tentação que me vem, como uma mortificação passiva, que aparece por causa das minhas fraquezas. É preciso também, para que haja conversão e penitência, um tempo de oração mental, ou chamado meditação, que é meditar a vida de Cristo, meditar os mistérios da nossa salvação. Isso a gente pode fazer no Santo Rosário, isso a gente pode fazer na leitura do Santo Evangelho, que é a Alexio Divina, meditar sobre a Palavra de Deus, mas também meditação sobre algum ponto, de algum santo, a vida que um santo nos ensina. Então a conversão acontece assim, no exemplo dos santos, na luta deles, no pedido de Jesus e na nossa experiência própria. Então, na nossa experiência, vamos conseguindo vencer muitas coisas, porque Deus vai nos dando a graça para vencermos. Por isso, a oração mental ou meditação é um tempo necessário ao nosso coração, para levar ao nosso coração as coisas de Deus, para escancarar o nosso coração para as coisas que são melhores. Por isso, a meditação não é um estudo, a gente está estudando, não é um livro para estudar, mas é um livro para meditar. Pode ser um bom livro, que nos dá pistas para fazermos voos grandes, aquilo que nos pede nosso Senhor. Quantas vezes a gente pega num livro uma frase, uma frase de por exemplo, uma frase de São Francisco de Sales, Senhor, dai-me o amor com que queres que te ame. Quer dizer, se a gente parar para pensar essa pequena jaculatória, a gente pode repetir ela muitas vezes no dia. Vai ser tempo e oportuno para meditação. Dai-me o amor com que queres que te ame. Significa que eu não tenho. Eu preciso esperar que Deus me dê. Mas como que eu vou fazer? Se eu não for um mendicante nos pés de Nosso Senhor, com uma vida de oração, pedindo a Ele, Senhor, me dá, me dá, me dá, eu quero, eu quero, eu quero. Pedir muitas vezes, isso é oração. Estar atento à vontade de Deus. Pedir muitas vezes. Quantas vezes temos que reler um texto, para meditar, as coisas que nos levam até Deus, para alcançarmos um pouquinho do céu. O reino de Deus já está no meio de vós. Quando a gente toca o céu na terra, quando a gente descobre uma coisa bonita no Evangelho, quando a gente vê um livro bom que nos fez pensar uma coisa, aquilo não foi uma contemplação profunda como fazia Santa Teresa de Ávila, não foi uma contemplação profunda como entravam muitos outros santos,
mas é uma contemplação de segundos, mas é uma contemplação. Quem busca meditar a palavra de Deus encontra, de certa forma, uma abertura para essa contemplação. E Deus, como uma graça especial, nos faz ver os mistérios que antes estavam diante dos nossos olhos e não conseguíamos ver. Mas bastou ser perseverantes, bastou estar na presença de Deus, que Deus vai nos dando, como gotinhas de mel, né? Pequenos detalhes de carinho. Para mim não serve porque tem diabetes. Até o mel que é puro faz mal. Oh, desgraça. Oh, perdão, não pode falar essas coisas na meditação. Então, mas são as dificuldades que cada um tem, né? Então, todos nós precisamos lutar muito, né? Falar com Deus muitas vezes, conversar com Ele. Que eu veja, Senhor, era a frase que São José Maria Escrivá tinha diante de uma dificuldade que a obra passava. Então ele disse, Senhor, que eu veja, né? Ensina-nos a rezar, né? Ou gravar aquelas frases de Nosso Senhor, né? Que pedia para as pessoas, né? Nem eu te condeno, vai, não peques mais. Então é a luta de estar com Deus. Enquanto aquela mulher esteve com Deus, foi protegida. A palavra de Deus salvou aquela mulher, né? Deus, olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, por estar perto de Deus, mesmo no pecado, por estar perto de Deus, por estar ali, a própria Deus a protegeu. E é isso que Nosso Senhor quer de nós, que estejamos ao seu lado, que vai nos protegendo, vai nos ajudando na nossa conversão. É preciso, né, que busquemos essa verdade, porque a verdade nos libertará da nossa miséria, da nossa fraqueza, do nosso sono, do nosso cansaço. Fazer atos de fé, atos de caridade, atos de esperança. Meu Deus, eu creio. É a oração que a gente faz, São José Maria. Você vai, eu creio que estás presente aqui. Creio firmemente que estás presente aqui no sacrário, nos olhando, nos acompanhando, no silêncio, para também nos fazer calar as nossas agitações. Deus está no meio de nós, né? Diante de tantas preguiças, problemas, fraquezas, né? Mas preparar antes o que vamos falar para Nosso Senhor. Quais são os temas da minha conversa com Deus? Se a gente fosse arrumar um emprego, a gente prepararia, né? um discurso. Se a gente fosse falar com o chefe, prepararia também um certo discurso. Se a gente encontrasse com um santo ou um papa, soubesse que ia encontrar com eles, a gente ia preparar alguma frase, né? Eu tive uma experiência, né, tão bonita que o dia que estava os estudantes, eram 80 estudantes que iam visitar o Papa João Paulo II, e eu estava nessa fila, então nem lembro se eu estava na frente, eu estava mais para trás, mas eu via os outros assim, a gente estava numa sala, a gente via ele num canto, e a gente aqui de lado, vendo ele cumprimentando cada um dos padres que saía. A cada expressão, uns saíam chorando, outros saíam sorrindo, outros saindo, só faltava pular de alegria, né, de encontrar com ele, né? Então a gente via aquilo lá, que ele enchendo também o coração da gente. Só que quando foi chegando perto, me deu uma angústia, meu Deus do céu. Aí chega o mestre de cerimônias e fala assim, o Papa está muito cansado, já é tarde, ele trabalhou até agora, eram umas 8:30 da noite. Ele está muito cansado, então não é para falar nada, é só para ajoelhar, beijar a mão dele, pegar o terço que ele der com a mão e sair. Não falem nada. Eu falei assim, meu Deus do céu, mas eu vou estar aqui na frente do Papa e não vou falar nada? Ah, não concordei não, aí já estava desobedecendo, né? Eu falei, mas vou falar só uma frase, se ele responder está ótimo, se ele não responder também está muito bom. Mas vou falar, mas bem rápido. Bom, como se eu não falasse rápido, né? Então, aí o que acontece é que quando eu cheguei, na hora de ajoelhar, não sabia o que fazer, não sabia se põe a mão na cadeira, a mão no joelho dele. Falei, meu Deus, onde que eu ponho a mão? Fiquei com a mão meio assim, meio no ar, depois eu pus a mão no encosto da cadeira, né? Mas a hora que foi, eu peguei a mão dele, ele já põe o terço na mão e já beijei a mão dele, né? Beijei a mão dele, olhei, estava ajoelhado, olhei para ele e falei assim, Santo Padre, falei assim, eu sou da diocese de Santo Amaro, e Amaro em italiano é amargo, então não existe Santo Amargo, né? Eu sou da diocese de Santo Amaro, né? Mas eu queria ser mais doce, né? E aí ele fez o tadinho, ele estava muito cansado, faltava um ano para ele morrer, ele estava naquele estado bem mal, mas o olho dele era no azul, tão azul, tão azul, tão azul. Aquele homem naquele silêncio demonstrava Deus de forma tão profunda, porque era um homem muito ligado a Deus, era um homem muito próximo de Deus, um homem que rezava o dia inteiro, era um homem que todos os problemas levava diante do sacrário. Então, diante daqueles olhos, daquele olhar, eu nunca tinha visto um azul daquele olhar. Parecia não era um azul marinho, não era um azul claro, era um azul
Nossa, o azul quase que anil. Nossa, era fantástico, né? Fiquei encantado com os olhos dele. E assim, o olhar dele, apesar de ser cansado, parecia vida naquele olho, nos olhos, né? Mesmo com 70 e muitos anos, né? 80 anos, acho. Nem lembro quanto mais. Mas aí naquele momento, eu ajoelhei e disse aquilo. Ele não falou nada, tadinho. Estava tão cansado mesmo que não falou nada. Mas ele fez um gesto que eu achei engraçado, porque ele não fazia isso com ninguém. Ele bateu na minha cabeça, vai, pá, pá, deu dois tapas na minha cabeça. Aí depois ele fez o sinalzinho da cruz na minha testa, né? Aquilo ganha o dia, a vida. Eu lembro daquele dia até hoje. Engraçado, eu lembro daquele dia até hoje. Saí numa alegria tão grande. Aí o padre Arturo, que é do México, que estava comigo, virou assim: o que você falou? O Papa te bateu? Eu falei assim: mas eu merecia. Eu desobedeci e falei. Né? Então, mas é que ele fez com carinho, né? Ele me bateu, mas deu para perceber que ele fez com carinho. Fez o sinal da cruz. Quer dizer, não falou nada, mas só de estar ali, o olhar com ele, olhar a ele, né? E trocar o olhar com ele, né? Esse pequeno gesto dele apenas me tocou, que não é quase nada. Imagina que não deveria ser isso, o nosso contato com Deus, quando estamos diante dele no sacrário. Também ele não falou nada, mas ele nos toca com a sua graça, com o seu amor. E o olhar que buscamos é aquele mesmo olhar do Santo Sudário, que a gente vê no crucificado. Eu sempre gostei dessa cruz, porque esse crucificado ele ainda está de olhos abertos, ainda não morreu e ainda não recebeu a lança do seu lado. Por isso que eu gosto muito desse crucificado, porque ele está na agonia, no auge da agonia. E é um olhar que ele mira o Pai, mas está olhando todos aqueles que o condenam e perdoando. Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Tenho sede de almas. É isso que a gente vai meditar na Semana Santa. A paixão de Nosso Senhor. Trocar um olhar com Ele. É um olhar cansado e de dor. O do Papa era assim, mas olha, me encheu o dia. Aliás, me encheu até hoje. Então, essa é a diferença da nossa vida. Então, olhar para Cristo vai nos enchendo o coração, nos enchendo a alma. Por isso temos que fazer esses atos, estar com Deus. Os apóstolos tinham sono no meio daquela noite, depois de beber vinho na última ceia, que já era o sangue de Nosso Senhor. Sangue de Cristo inebriai-me. Acho que eles ficaram bem inebriados, estavam morrendo de sono e dormiram. Mas estavam com Deus. O que Deus quer? O que Ele quer é o que eu devo querer. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Dizer como Nossa Senhora. Querer o que a Virgem Maria meditava no coração. Todas as coisas que aconteciam, o olhar de Nosso Senhor, a sua companhia, tudo aquilo deveria mexer o coração de Nossa Senhora. Assim deve ser lido o Evangelho, assim deve ser meditado o Santo Rosário, assim deve ser meditado deve ser feita a nossa oração mental, a nossa meditação. Quando pegamos um bom livro, pegamos até os livros, né, de São José Maria Escrivá, Caminho, Forja, tem os temas, você pega aquele tema que é uma coisa que a gente precisa melhorar, pega aquele tema, vai lendo aquelas frases, a primeira frase não me ajudou, a segunda também não, a terceira, nossa, isso daqui é importante, eu vou conversar com o Nosso Senhor sobre isso aqui agora. Então, são esses detalhes, meditar, quer dizer, como se fossem luzes que vão nos fazendo olhar Cristo. E assim o olhar de Cristo vai nos enchendo de compaixão, de amor, de ternura. Quem não se compadece da dor de Nosso Senhor, ter dor de amor, como dizia São José Maria Escrivá, meditando o Santo Rosário, né, na meditação do Santo, não, da Via Sacra, perdão, da Via Sacra, né, ter dor de amor, sentir uma tremenda dor por esse amor que morreu por mim. E isso nos pede o Nosso Senhor todos os dias. Atos de fé, de caridade, de esperança, querer estar com Deus. O que meditava Nossa Senhora no seu coração? As coisas que aconteciam e interessavam a Jesus. Quais as coisas que interessam a Jesus na nossa vida? O que interessa a Jesus? Que a gente largue determinadas coisas, que a gente pare de murmurar, não caia na tentação do julgamento. Muitas coisas quer Nosso Senhor para nós, para nos libertar dessa escravidão, das coisas que nos fazem sofrer. Olha, gastamos tanto tempo com a vida alheia, redes sociais, o que o outro falou, o que o outro pensou, o que o outro está querendo. Outro dia desse veio uma mulher falando assim: padre, o senhor precisa saber o que a mulher tal disse. Aí a pessoa ficou tão sem graça que eu dei uma resposta, acho que fui meio grosso e mal educado, mas que é próprio da minha natureza. Então, que eu até tento lutar, tento não fazer isso, mas às vezes é mais forte, como diz o italiano, é più forte di me, né?
Quer dizer, é desculpa de aleijado, né? Mas a pessoa diz, padre, tem uma pessoa que falou uma coisa do senhor, e foi um outro padre que falou do senhor. O senhor precisa saber o que ele falou. Eu falei assim, não, é melhor não saber. Ela falou assim, padre, mas é sério o que ele falou? Sim, é sério. Eu falei, é tão sério que ou é verdade, e eu tenho que mudar, ou é mentira. Não tem outra coisa. Ou é verdade ou é mentira. Pronto, acabou. Se é verdade, é melhor que eu mude. E se é mentira, para que eu vou me preocupar? O que vai mudar a minha vida porque o outro pensou de mim? Se minha mãe me batia, imagina o resto. E minha mãe que mais me ama. Se ela que me amava muito e me ama muito, toda semana eu tenho que ligar para ela. Outro dia ela fez uma reclamação indireta que eu entendi. Ela brincou e falou assim, olha, a sua tia está muito doente com depressão. E a filha dela, minha prima, só liga uma vez por semana. Ai, desculpa, mãe, eu também só ligo uma vez por semana. Ah, mas eu não estou com depressão. Falei assim, mas é bom ligar mais vezes, né? É bom. Pronto, resolvido o problema. Agora eu ligo 2. Então já é alguma coisa, já dobrou, tá? Já dobrou a meta agora, né? Tá bom? Então, é isso que a gente tem que fazer. Né? É um esforço? É que quando eu falo com a minha mãe é meia hora no telefone. Não é menos que isso. Ainda quando meu pai quer falar, ainda é mais uns 15 minutos. Ultimamente meu pai tem falado muito, só falava 3 minutos. Tá bem? Tô. E você? O que está fazendo? Como é que foi o jogo do Corinthians? Ah, foi bem. Gostou? Nossa, teve expulsão, teve... Tá bom. Tá bom, pai. Um beijo, tchau. Acabou. Era essa conversa com meu pai. Não tinha mais. Agora não, meu pai está conversando um monte de coisa. Então, tem que aproveitar, né? Então, essas coisas a gente não vai ter para sempre, né? Então, a gente tem que aproveitar. E é isso que Deus quer de nós. Né? Que vençamos todas as coisas. Nem sempre queremos. Estar perto de Deus é fazer como Nossa Senhora. Meditar todas as coisas que aconteciam, levar todas para o coração. O que Deus quer? Que eu seja um bom filho com os meus pais, que eu seja um bom pároco na paróquia, né? Que eu atenda bem as pessoas. Agora, eu sou capaz de fazer tudo sempre? Não. O que Deus quer das mulheres? Que sejam boas esposas, sejam boas mães, né? Sejam boas irmãs, com paciência com as outras. É isso que Deus quer. Deus quer grandes coisas, sim, nas pequenas, na fidelidade das pequenas. É engraçado que tem uma figura no Evangelho, que é Santa Verônica, que alguns teólogos falam que nem era o nome dela. Verônica porque era vero ícone, né? Verdadeiro ícone, porque quando ela enxugou o rosto de Jesus por piedade e compaixão, Jesus de São José Maria, deixou gravadas, com um ato de gratidão, deixou gravadas nas 3 faces, a sua face naquele véu, né? E esse véu está em Sevilha, na Catedral de Sevilha. Né? Então, eu vi uma vez lá. Então, está lá. Né, na catedral, e acho que é Sevilha mesmo, acho que é Sevilha. Eu fiquei pensando, será que é Granada? Não, mas acho que é Sevilha mesmo. Então está lá, o véu de Verônica, né? E é interessante que ficou gravado, né? Naquele momento ficou gravado, né? Aquela mulher tira o véu, né, da cabeça e enxuga a face de Cristo. E São José Maria Escrivá falou muitas vezes, nós somos esse véu, que deveria estar gravada e impressa as marcas, a face de Cristo, de um rosto de amor e de um rosto de dor. Dor, porque estava sofrendo a caminho do Calvário, e de amor, porque estava sustentando o peso de uma cruz por amor a nós, sustentando todas as nossas misérias por amor a nós. E é isso que nosso Senhor quer. Senhor, mostra-nos o Pai, diz Filipe, né? E Jesus vai dar uma bronca, né? Há tanto tempo estou convosco e ainda não entendeu. É preciso buscar a minha face, é preciso buscar o meu amor, é preciso estar comigo. Permanecer em mim, eu estarei convosco, permanecerei em vós. Ficai comigo e vigiai. A quaresma é isso, é tempo de conversão, estar mais com Deus, tempo de oração. É como na transfiguração no Monte Tabor. Jesus transfigurou, né, não deixou gravado num pano a imagem, né, da glória, mas deixou gravado a imagem da dor. A imagem da dor está gravada, mas a imagem da glória não está gravada. Aqueles homens viram, contemplaram, irradiou a sua face de beleza, verdade, amor, de uma vitória plena. Por isso se encantaram e queriam ficar ali. Essas são as promessas de Cristo para quem de verdade suporta o peso da cruz nas renúncias de cada dia, vencendo a si próprio, encontrará a glória e resplandecerá na sua face a vitória de Cristo sobre os nossos corações. E é isso que nosso Senhor quer. Renúncia é a face de Cristo sofrido. Vitória é a face de Cristo que vence em nós, com o seu amor.
E é isso que Nosso Senhor quer de nós, meditar os santos evangelhos constantemente. Cristo habita pela fé em vossos corações, pela nossa busca dessa verdade revelada nos santos evangelhos. Ali deve estar a sede da sabedoria, que é a imagem de Nossa Senhora, né? A sede da sabedoria, ela está com os olhos fechados, com tamanha confiança, segurando o menino Jesus que está encostado no seu peito. Essa é a imagem da sede da sabedoria. Então, o que é a sede da sabedoria? Encostar-se ao Nosso Senhor. Lá em cima, que agora não vai dar para ver, lá em cima tem um vitral da sede da sabedoria, mas não tem a imagem de Nossa Senhora. É uma cadeira vazia. No vitral ali está uma cadeira vazia. Sede da sabedoria, onde Cristo está sentado de forma velada, não vemos. É nesse mesmo lugar que devemos repousar. Nosso coração, a nossa alma, a nossa vida. Ficai aqui comigo, vigiai. É sentar um pouco com Deus, estar como estamos aqui agora, sentados diante de Nosso Senhor no sacrário, ficar um pouquinho com Ele, estar com Ele. Aqui está o tesouro escondido, a pérola preciosa. Daqui tiramos coisas novas, deste amigo que é Cristo, que renova nossa alma, o propósito do nosso coração, acalenta e abrasa o nosso amor, o nosso desejo de buscar mais as coisas do céu, encontrar e amar esse infinito amor todos os dias na vida de oração. Ele foi capaz de morrer por nós. E Nossa Senhora nos pede apenas uma coisa: fazei tudo o que Ele vos disser. Mais ainda, fazei tudo o que Ele nos demonstrou por amor a nós. Assim Nossa Senhora nos ensina a fazer tudo o que Ele disser. Um grande milagre aconteceu nas bodas, porque aqueles homens trabalharam na obediência à vontade de Deus e fazendo todos os dias as mesmas coisas. Se formos fiéis no pouco, se formos fiéis no pouco, que é a renúncia de cada dia, Deus nos confiará muito mais na glória dos céus, porque fomos fiéis nesse pouco. Que a Virgem Maria nos ensine, nessa primeira meditação, a fazer o que Nosso Senhor nos pede. A conversão é ouvir a voz de Deus, e a penitência é pôr em prática quando não queremos, e fazer para desagravar e reparar o que ainda não fizemos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.